Está entrando no ar. Liguem os vídeos, senão fica muito feio. Está no ar. Ok. Patrick, você está bem, Patrick? Tô sim. 11 dias hoje. Ok. Querendo começar, pode começar. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite, Patrick. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui no programa Antivírus. Hoje, excepcionalmente, às 18 horas, a gente vai iniciar o programa, mas na próxima semana a gente volta ao horário normal das 19. Né? No programa de hoje, a gente vai fazer um balanço preliminar sobre o resultado do primeiro turno das eleições. Também vamos fazer um breve informe sobre as reuniões do Diretório Nacional e da Comissão Executiva Nacional do PT que aconteceram nessa semana, logo após as eleições. E a gente convidou aqui Patrick e Olavo, que ainda não entrou, mas deve estar entrando aí a qualquer momento, para comentar um pouco sobre a situação em duas importantes cidades onde vai acontecer segundo turno. Né? No caso de Patrick, vai comentar sobre Recife, onde o PT está no segundo turno, e no caso de Olavo, vai comentar sobre o Rio de Janeiro, onde não tem esquerda no segundo turno. Walter, pode começar. Tá bem, eu só queria pedir que vocês distribuíssem o link, porque eu não consegui distribuir nenhum, e tem muitas pessoas me pedindo por Zap. Ok? Eu acho melhor você distribuir
porque esses apps que você tem, eu não tenho. Então, eu sugiro que Patrick comece falando. Então, vamos lá. Patrick, Recife é a cidade, digamos assim, mais importante que o PT está disputando hoje, né? Seria a principal vitória, eu acredito, caso a gente vence em Recife. As duas pesquisas que saíram agora, já nessa semana de segundo turno, indicam Marília Reis na frente, né, de João Campos. Então, eu queria que você começasse, antes da gente fazer o balanço preliminar, falando sobre como está a situação aí no Recife. O PT entrou na campanha, continua fazendo campanha contra, como é que está a situação política geral na cidade para essa vitória? Tudo bem. Boa noite, Natália. Boa noite, Walter. Boa noite a todo mundo que está nos escutando. Antes de responder, Natália, eu queria só passar, para quem não acompanhou no detalhe o resultado das eleições, os números do primeiro turno aqui na cidade. No último dia 15, a gente teve a votação, depois de uma longa e tenebrosa espera, pelo que o TSE divulgasse os resultados, a gente teve já mais de 10 da noite, oficialmente a definição de que aqui em Recife nós estaríamos no segundo turno. O candidato do PSB e o candidato da atual gestão, João Campos, teve 233.028 votos, e a Marília terminou em segundo, com 223.248 votos, uma diferença de menos de 10 mil votos. E isso contrariando todas aquelas pesquisas feitas até a véspera da eleição. Basta a gente lembrar que todos os institutos, né, nacionais, Ibope, Datafolha, bem como os institutos locais de pesquisa, indicavam uma vantagem do João muito maior do que esse pouco mais de 1%. O Ibope, da véspera, inclusive, chegou a colocar o João com 39% e a Marília com 26%, 27%. Então, algo que a gente vinha comentando, inclusive, tanto aqui no Antivírus, mas no podcast, né, que como esses institutos de pesquisa agem, atuam e manobram muitas vezes com esses resultados. A gente falava muito isso no caso de São Paulo, mas a gente tem aí vários exemplos, né? Talvez, além de Recife, o caso de Natal, no Rio Grande do Norte, seja um dos mais emblemáticos, né? Em que o companheiro Jean Paul terminou com quase 15%, e esses mesmos institutos colocavam ele com 5%, 6%. E, bom, esse resultado é muito expressivo. Durante a maior parte da apuração, inclusive, a Marília estava em primeiro lugar, né, até as primeiras divulgações da noite. Em primeiro, terminou praticamente empatada em primeiro lugar. Bom, além disso, é importante destacar também o desempenho da chapa do PT para vereadores aqui na cidade. O PT conseguiu ampliar a sua presença na Câmara de Vereadores aqui em Recife. Em 2016, o partido tinha eleito apenas 2 vagas. Uma era a própria Marília, e o outro, um vereador já de mandato, que tinha sido reeleito. E agora o partido ampliou para 3 cadeiras, né? E numa renovação aí de 66,76%. Inclusive elegendo mais uma vez como mais votada uma mulher, agora a professora Eliana Si. Mas eu chamo a atenção para um dado bem particular, que é o seguinte: mais uma vez em Recife, o mais votado, na verdade, foi o 13 para vereador. Foi o voto de legenda. Dessa vez, o PT teve 10.358 votos, enquanto que a mais votada do partido teve 6.819. E em 2016, algo parecido tinha acontecido, mas a votação do PT foi praticamente a mesma de Marília, que foi um fenômeno de votos. Em 2016, o PT tinha tido 11.661 votos, e Marília tinha tido 11.882, 200 votos a mais. Então, de fato, a votação do partido na cidade é muito expressiva, praticamente o principal partido que tem voto de legenda, e foi fundamental, mais uma vez, para que a gente conseguisse ampliar a nossa votação. Bom, e aí tu me perguntou, né, sobre a participação do partido na campanha de Marília.
E, infelizmente, a resposta não foi e ainda não é positiva, né? Na verdade, a gente, durante toda a campanha do primeiro turno, teve que lutar para consolidar a campanha de Marília contra um verdadeiro boicote por parte da maioria do partido, né? A maioria do partido, da sua direção, de seus dirigentes, tanto municipais do Recife quanto da direção estadual, não participaram da campanha. A gente não os viu, né? Cerca de 70% da direção do partido sequer compareceu a atividades de campanha, sequer andou no comitê, e a gente tinha informações de que quem procurava a sede do partido em busca de material, por exemplo, era informado de que lá não tinha, porque lá não era comitê, né? O comitê ficava em outro lugar. Então, a gente conseguiu, né, a campanha de Marília, chegar ao segundo turno, apesar dessa ofensiva e desse boicote da maioria do partido. Mas é algo que a gente, inclusive, sabia que podia acontecer, né? Porque essa maioria que dirige o PT de Pernambuco, essa maioria que dirige o PT de Recife, na verdade é uma maioria que foi construída com base no PED. O PED que, bom, todos nós aqui sabemos muito bem como funciona e que mecanismos são utilizados para constituir essas maiorias. E essa maioria não representa, portanto, a maioria da base do partido. E foi a maioria da base do partido, da militância do PT, essa sim, se engajou muito. E a minha impressão é que nesse começo de segundo turno, aqueles que ainda estavam um tanto quanto receosos, vacilantes, seja pelo ambiente geral, seja pela pandemia, seja pelas questões de disputa, agora superaram qualquer senão que tivesse. Minha sensação, pelo menos, e isso é possível de ser visto e percebido com todo mundo que a gente conversa, é que a militância do partido, ela não faltou. Diferente da maioria da direção do partido, a militância, a base real do PT, teve presente no primeiro turno e já está, inclusive em maior quantidade agora, garantindo que a campanha continue tendo um caráter muito popular, muito popular. Eu cheguei a comentar isso aqui na minha outra participação no Antivírus, quando eu comentei a eleição no primeiro turno, e aquela característica de que a campanha de Marília era uma campanha extremamente popular, ela só aumentou. E eu acredito boa parte dessa característica à atuação da militância da base do PT. Porque a gente agora, por exemplo, está tendo quase 2 dezenas de comitês espalhados em toda a cidade construídos pela militância. A gente está tendo atividades, evidentemente, limitadas, porque Pernambuco continua tendo proibição de campanha eleitoral, continua tendo proibição de caminhada, de bandeiraço, de carreata. Então, todas as atividades, desde aquelas mais simbólicas até o trabalho mais cotidiano de porta a porta, de reunião, de convencimento, tem sido feito pela militância, né? Uma vez que Marília não pode promover grandes atos de campanha, tem feito campanha, seguindo todas as recomendações que a legislação coloca, mas esse trabalho, de fato, tem sido colocado, Natália, Walter, pela militância. E aí, uma última consideração sobre isso, é que a disputa do segundo turno, ela agora, né, se dá num cenário em que a gente podia dizer, é uma disputa entre dois campos de esquerda, né, duas forças políticas de esquerda. E aí eu queria fazer uma observação com relação a isso, porque desde o primeiro turno, aqui, né, ficou muito evidente de que, de fato, a candidatura do campo, né, de esquerda em Recife é a de Marília, é a chapa PT-PSOL. Mesmo que a chapa do PSB tenha PSB, PDT, PCdoB, mas o arco de alianças formado desde o primeiro turno é o mesmo arco que dá sustentação ao governo do Estado e que dá sustentação à Prefeitura do Recife, que extrapola em muito esses partidos da chamada centro-esquerda. Na verdade, eles reúnem desde o republicano, né, desde o Partido dos Filhos do Bolsonaro, até forças da centro-direita, né, como PP e companhia. Então, não tem como a gente afirmar ou permitir que afirmações como, por exemplo, que coisa bacana Recife, tendo aí, né, 2 partidos de esquerda que estão no segundo turno. Na verdade,
a força de esquerda disputando o segundo turno é o PT. É o PT. Inclusive, agora, nesse exato momento, no dia de hoje, né, sofrendo imensos ataques por parte do PSB. Né? Recife amanheceu hoje com diversos cartazes em diversos pontos da cidade, atacando Lula, atacando Dilma e atacando Marília. Algo muito semelhante ao que nós vimos aqui em 2014, quando diversos pontos da cidade foram marcados com a frase, abre aspas, o PT matou Eduardo, fecha aspas. A gente teve que lidar com esse tipo de ataque após a morte do ex-governador Eduardo Campos aqui. E ataques como esse, bom, foram permanentes, né? Basta lembrar que o PSB, em 2016, votou a favor do impeachment, depois votou a favor de quase todas aquelas reformas, né, ultra-neoliberais. E agora a gente amanhece o dia de hoje com eles, né, promovendo ou sendo coniventes com um ataque direto a Lula, a Dilma e a Marília, e com o candidato do PSB, o João Campos, dando entrevista, atacando frontalmente o partido, frontalmente o legado do PT na cidade. Então, é nesse ambiente que, na minha opinião, a gente não deve deixar brecha nenhuma para qualquer tipo de possibilidade de argumentação retórica que afirme que é uma disputa muito bacana porque são duas forças do campo de esquerda. Na verdade, é uma disputa entre a esquerda, na chapa PT-PSOL, contra um conjunto de forças que, nesse momento, representam o que tem de mais atrasado em Pernambuco, né? As forças, inclusive, ligadas às mais tradicionais oligarquias aqui da cidade. Eu espero, por fim mesmo, que o nosso partido, e aí eu não me refiro apenas à militância, né? Porque essa já está, essa não nos faltou, mas que o conjunto do partido, dessa vez, tome uma posição um pouco mais diferente, um pouco mais digna, né, daquilo que a gente espera do Partido dos Trabalhadores, uma disputa tão importante como essa, né? Talvez, assim, junto com Vitória e outras, talvez mais uma ou duas cidades, Recife seja ou esteja entre aquelas mais importantes disputas para o PT nessas eleições. A princípio, para te responder, Natália, Walter, é isso. Oi, Olavo, boa noite. Oi, Olavo, boa noite. Obrigada, Patrick. Era isso, né? A gente queria saber um pouco como é que estava aí o cenário em Recife, como eu disse, boas expectativas a gente tem, o Brasil inteiro está tendo aí, acompanhando essa eleição, e vamos fazer de tudo para Marília sair vitoriosa. Então, antes de passar para Olavo, acho que a gente pode encerrar com a situação do Rio de Janeiro, né? Eu queria voltar à nossa programação inicial, que era fazer o balanço geral, né? Acho que Walter podia fazer o balanço geral e depois a gente comenta sobre Rio de Janeiro. Ou a gente pode inverter também e Olavo fala logo sobre Rio de Janeiro, né? Vamos inverter, fica melhor assim, Walter fala no final, já que a gente inverteu tudo, né? Olavo, seguinte, gente, Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Crivella no segundo turno, né? O PT teve candidatura com Benedita, ficamos em quarto lugar e agora a executiva municipal do PT do Rio de Janeiro tirou uma posição, né? Uma posição que eu queria que o Olavo comentasse para a gente qual foi e quais são as repercussões por aí. Oi, Natália. Oi, Walter. Oi, Patrick. Boa noite aqui ao pessoal que nos acompanha aqui no Antivírus. Bom, para quem ainda não conhece a nota da Executiva Municipal, a nota ela orienta digamos, um apoio crítico, mas nem tão crítico assim, eu vou detalhar isso, ao Eduardo Paes frente ao Crivella. Nós, da articulação de esquerda, soltamos uma nota onde a gente defende que é preciso derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo explícito aqui no Rio de Janeiro, que é expresso pelo Crivella. Qual é, digamos assim, a mediação, a diferença entre a nota da articulação de esquerda e a nota da executiva municipal? Eu acho que é uma coisa interessante. É que
a nota da Executiva Municipal, ela faz elogios ao Eduardo Paes, elogios como gestor, o caracteriza como social liberal, né? E não deixa claro qual será o comportamento do partido, do PT, da sua bancada de 3 vereadores eleitos, Lindbergh, Tainá de Paula e Raimon, perante esse governo. Ou seja, qual é a posição do PT sobre um próximo governo que emergirá desse segundo turno, né? Porque pode ser Paes, pode ser Crivella. E nós demarcamos claramente em que qualquer que seja o resultado desse segundo turno, o PT deve ser oposição. Isso não está claro na nota da Executiva Municipal. Sobre isso, que tipo de relação vai construir, vai ocorrer, e tece elogios à gestão ao Eduardo Paes, tece elogios ao Eduardo Paes. O presidente municipal, né, fez Twitter mais duro, dizendo que não, né, que não apoiaremos, mas a posição formal da nota é essa. Bom, o fato é, para quem é mais distante do Rio de Janeiro, eu acho que é importante caracterizar os 2 projetos que estão no segundo turno aqui no Rio. De um lado, nós temos o Eduardo Paes, que é a expressão, digamos, clássica da direita tradicional, da direita neoliberal do Brasil. Inclusive, há notas circulando de núcleos, de outras tendências e tal, né, que tentam até dizer que Eduardo Paes é a expressão de ares mais democráticos. E aí é importante lembrar que o Eduardo Paes foi defensor, apoiador do golpe em 2016, contra a Dilma, contra o PT, contra a democracia. Então, há um verniz exagerado. Por outro lado, o Crivella fez toda a campanha aqui, gente, eu acho que isso é muito importante, né? Porque todo mundo aí se envolveu, às vezes não consegue acompanhar, não tem como acompanhar, é normal, mas todo o programa eleitoral e toda a campanha eleitoral do Crivella foi colada e casada com o Bolsonaro. Recomendo a quem tiver curiosidade, as peças publicitárias na televisão do Crivella tinha uma ritualística típica, né, da Assembleia de Deus, da IURD e tal, e a gente, obviamente, tem que respeitar todos os credos, mas teve ali uma apropriação, o uso da fé, como é clássico do Crivella, do fundamentalismo religioso, de acionar a religião e de misturar o Estado, né, para não ser laico, né, para estar a serviço de um dos credos, né, ou seja, nesse sentido, em vez de um Estado laico, que respeita todas as crenças, muito pelo contrário. E em vários programas eleitorais, Natália, Walter, associava o próprio Bolsonaro a Deus, a Jesus, ao iluminado. Assim, deste patamar, para a gente entender claramente algumas diferenças, digamos assim, simbolicamente o que significa o Crivella, o que significa Eduardo Paes aqui nesse segundo turno. Outra diferença importante entre o neoliberal Eduardo Paes e o obscurantista Crivella o Crivella fez uma gestão e prega toda uma, digamos assim, a ideia de cultura, de educação, né, não laicos, aparelhados do ponto de vista ideológico religioso, amplamente opositor a conquistas e ampliações de direitos civis, na pauta da LGBTI+, na pauta do direito das mulheres. Nesse sentido, tem um alinhamento nesta pauta muito forte, uma identificação e uma defesa pública, né, nesta seara. Então, do Estado não laico, do obscurantismo, e de uma apropriação e aparelhamento religioso das estruturas do Estado. Então, essas são diferenças importantes entre o neoliberal Eduardo Paes e o obscurantista Crivella. Uma derrota do Crivella no Rio de Janeiro significará claramente uma derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo, ainda que
Eduardo Paes, com a sua pauta neoliberal, que flerta, dialoga com Paulo Guedes e companhia, ainda que Eduardo Paes tenha apoios e apoiadores, né, ligados a esse setor do bolsonarismo. Mas, do ponto de vista político, simbólico, público, não tem como dizer que Eduardo Paes e Marcelo Crivella são exatamente a mesma coisa, né? Eles têm esse componente, esse conteúdo cultural, ideológico, programático, com algumas diferenças. Se juntam no neoliberalismo, se juntam no desprezo, no final das contas, aos pobres, se juntam nas alianças e privilegiamentos das elites, dos setores empresariais. Nenhum dos dois tem compromisso efetivamente com os setores populares, com desenvolvimento econômico para geração de emprego que garanta direitos e melhores condições de vida para os mais pobres. Esses eles são amplamente, digamos assim, expressam o mesmo conteúdo. Agora, nesta seara, o que se avizinha? A rejeição do Crivella é muito alto. Olha que coisa interessante, Natália, Walter e espectadores. A quem interessa nacionalizar a campanha no Rio de Janeiro é o Crivella. A única chance de Crivella conseguir fazer uma reviravolta contra o Eduardo Paes é se ele conseguir reunir, né, digamos, todo o bolsonarismo em torno dele, porque parte da rejeição ao Crivella tem a ver justamente com a destruição dos serviços públicos da cidade. Então, ele é muito mal avaliado como gestor, que é o que o Eduardo Paes tenta acionar. Tenta e consegue acionar. E aqui é bom lembrar que boa parte da imagem da memória positiva do Eduardo Paes, ela se deu porque foi no período dos governos do PT, com forte investimento em saúde, educação, e que muitas vezes, no Brasil afora, todos os petistas muitas vezes reclamam que a gente fez pouca propaganda ou apresentou claramente que vários dos investimentos nas cidades e nos estados eram fruto do governo federal. Mas, apesar disso aí, o fato a população tem uma memória nesse sentido mais positivada do Eduardo Paes, porque ele foi um prefeito da era da chamada, né, geração de emprego e renda alta, oportunidades, que foi a era, inclusive, muito construída pelo nosso período na presidência da República. E eu queria fazer uma ressalva para a Natália, que ela fez um comentário, todo mundo faz esse mesmo comentário, mas eu queria corrigir, Natália e demais, a Bené terminou em terceiro lugar, empatado com a Marta, porque a diferença de votos é uma coisa irrisória para tratar com tanta rigidez. Ali a Bené e a Marta foi uma diferença tão pequena de 11,27% contra 11,30%. Essa foi a diferença, digamos assim, percentual. Se a gente pensar em termos práticos, a gente terminou empatado ali em terceiro lugar, a Benedita e a Marta, o PT e o PDT. Mas o cenário aqui, na capital, tem muito a ver com isso. E eu, para terminar a capital, Natália, né, assim, o Eduardo Paes, ele ganha, digamos, apoio de alguns setores por conta de ser laico. E não dá para... Então, eu acho que isso é um componente importante aqui para esclarecer no geral. Mas aí alguns setores exageram essa característica, digamos, positiva dessa direita liberal, dessa direita neoliberal que entende um Estado laico, né, para minimizar e apagar o conteúdo extremamente perverso, antipovo, antipopular, que é o projeto neoliberal. Eu queria aqui dar mais um dado mais geral sobre o desempenho do PT no Rio de Janeiro, em que o PT, primeiro, está disputando o segundo turno no segundo colégio eleitoral do Estado. Isso é muito importante e muito positivo do ponto de vista para o partido. E com chances de vitória. Não é pouca coisa se a gente conseguir ganhar aqui a Prefeitura de São Gonçalo,
né, segundo colégio eleitoral do Estado. Uma gestão que certamente, se acontecer, terá muitas dificuldades orçamentárias nesse período de austeridade fiscal do governo federal. Mas não é pouca coisa o PT ter conseguido chegar no segundo turno e contrapor projetos. Ainda que a campanha lá negue a importância, a necessidade de politizar e de dar essa dimensão aí nacional, que acho que tem que ficar tratando só dos problemas locais e nesse sentido, visando uma vitória eleitoral, corre risco de não ter uma vitória eleitoral com um grau de politização necessária para enfrentar o que virá em seguida, porque não será fácil atender às demandas populares com o conteúdo e com a política que a gente tem desde o governo federal para baixo. E o PT aqui no Rio de Janeiro ampliou o número de cadeiras na vereança, mas provavelmente não é diferente em vários outros locais, outros estados, melhorou um pouco o quantitativo, mas não melhorou o qualitativo. Nós aumentamos o número de cadeiras conquistadas pelas cidades, mas com a grande maioria desses eleitos que não são petistas, que não tem nenhuma relação, de fato, com o conteúdo programático e ideológico do PT. Então, continua sendo um problema, que não é nenhuma novidade, né, Natália, Walter e demais aí. Aliás, a gente não está falando de nada Olavo, novo, mas muitos eleitos que não são petistas. Então, um pouco isso o quadro aqui do Rio de Janeiro. Olavo, mata uma dúvida. Quantos vereadores foram eleitos em Belford Roxo? É séria a pergunta. Nós queremos saber quantos vereadores do PT foram eleitos em Belford Roxo. O mundo quer saber disso. Caiu até a imagem. Ô, Walter, eu te ouvi muito baixo. Não sei se é o teu volume aí, mas sobre Belford Roxo, o tal do Vaguinho foi eleito com 80% e o PT elegeu um vereador que ainda que veio do PSB para o PT, era ouvidor da prefeitura. A gente ainda não sabe, pelo menos eu aqui ainda não sei o que ele será e que música ele vai tocar, mas tudo indica que é o vereador do Vaguinho do PT. É o que tudo. Agora, o mais incrível aqui, para dar uma informação, é que o presidente do PT lá, o Jacó, que construiu toda essa política, foi derrotado pelo Vaguinho na disputa para a cadeira, né? Porque foi eleito outra pessoa, não ele. Né? E boa parte dessa construção envolvia, obviamente, isso. Então, foi eleito lá, se chama Igor Menezes, veio do PSB, era ouvidor do prefeito, da prefeitura, era o ouvidor da prefeitura, do Vaguinho, e foi eleito o único vereador eleito lá em Belford Roxo. Eu acho que foi o que eu te ouvi, Walter. Não sei se você perguntou outra coisa, e acho que estava baixo o teu som. Foi isso mesmo. Acho que ele queria saber quantos vereadores foram eleitos em Belford Roxo. Então, gente, é isso. Obrigada, Olavo, aí por esse informe, avaliação sobre Rio de Janeiro. Eu acho que é o som de Olavo que está baixo, na verdade, ele está ouvindo a gente mal, mas tudo bem. Walter, vamos lá para o balanço geral, depois eu dou um informe sobre diretório e executivo. Tá bom. Bom, boa tarde, Natália, boa tarde, Patrick, boa tarde, Olavo, boa tarde a quem está acompanhando online essa transmissão do Antivírus, com balanço preliminar do primeiro turno. Alguém me perguntou, mas o primeiro turno já acabou, por que vocês estão falando que o balanço é preliminar? É porque tem algumas coisas que a gente já acha, mas que a gente só vai falar depois que terminar o segundo turno. Muito bem. O Diretório Nacional do PT ele se reuniu no dia 16 de novembro. A Comissão Executiva Nacional do PT se reuniu no dia 17 de novembro, mas, infelizmente, nem o Diretório nem a Executiva aprovaram um documento de balanço. Então, nós, da Tendência Petista Articulação de Esquerda, nos reunimos também no dia 17 de novembro, à noite, e aprovamos um balanço preliminar que está disponível
na nossa página www.pagina13.org.br. Né? A primeira coisa que a gente chama a atenção é o tamanho do processo. Nós temos mais de 5.568 municípios, tá certo? Dos quais 95 possuem mais de 200 mil eleitores, e, portanto, foi um processo massivo. Né? O PT lançou candidaturas numa parte dessas cidades, 2.902 cidades, não tivemos candidatura em todas as cidades, tivemos 1.256 candidaturas a prefeito, tivemos 28.900 candidaturas à vereança. Isso é um número maior do que o de 2016, é bom dizer, mas é totalmente insuficiente. O partido não lançou candidaturas em todo o país, né? Mas, de toda maneira, em uma parte importante do Brasil, a militância petista foi à luta, e a primeira coisa que a gente quer saudar é isso, né? A militância que se engajou nas campanhas, as candidaturas, tanto as que foram vitoriosas quanto as que foram derrotadas eleitoralmente, porque você pode ser derrotado eleitoralmente e ser vitorioso politicamente e vice-versa. E, obviamente, nós saudamos os milhões de brasileiros e brasileiras que deram seu voto à esquerda, em particular, deram seu voto ao Partido dos Trabalhadores. Né? A gente só vai poder fazer o balanço completo quando terminar o segundo turno. Por um lado, porque a eleição continua. Tem coisas que a gente só vai ter claro depois que terminar tudo. E, por outro lado, porque tem coisas que a gente não quer falar agora. A gente pensa, mas prefere esperar que termine o primeiro turno. Né? De toda maneira, nos chama a atenção que existem duas ideias que estão circulando por aí que a gente não está de acordo. A primeira ideia é de que o PT saiu ferido de morte do processo eleitoral. Né? Como a gente vai ver, isso não é verdade. A outra ideia é de que o Partido dos Trabalhadores obteve um grande resultado, foi uma grande vitória. Nós também não estamos de acordo com isso. Né? A realidade indica que nem é uma coisa, nem é outra. Nós começamos o nosso balanço chamando a atenção para o fato de que um número muito grande de brasileiros e brasileiras não votaram em nenhuma das candidaturas. 45 milhões de brasileiros e brasileiras não votaram em nenhuma das candidaturas. Não votaram para prefeito, não votaram para vereador, votaram branco, nulo e se abstiveram. 45 milhões. É o mais alto percentual da história recente do Brasil, tá certo? Na eleição de 2016, por exemplo, foram 27,8%. Dessa vez foi 30,6%. Só que tem cidades como São Paulo que chegou a 37%. 37% de abstenções, votos brancos e votos nulos. Né? É claro, e é bom saber, que esse número é alto, e já era alto antes, só que agora teve recadastramento, teve biometria. Então, essa abstenção não é de pessoas que estavam no cadastro e já não estão mais entre nós, não, é abstenção mesmo. Né? 45 milhões de pessoas não quiseram escolher. Né? Significa que uma parte expressiva da população escolheu não participar politicamente, como se tivesse um voto facultativo de fato, ainda que não de direito. E um partido de esquerda, na nossa opinião, não pode desconhecer e não pode subestimar esse fato, porque basicamente são trabalhadores e trabalhadoras pobres que decidiram não escolher ninguém. Né? Muito bem. Claro que houve a pandemia, claro que o Tribunal Superior Eleitoral estimulou as pessoas a não comparecerem, inclusive com aquele aplicativo para facilitar a justificativa de voto, mas tem outros fatores, e é que a gente quer levantar a lebre para um, que a gente vai discutir melhor depois, que é o fato de que uma parte desses trabalhadores e trabalhadoras pobres que decidiram não votar dessa vez, talvez sejam aqueles que votaram no Bolsonaro em 2018 e agora recuaram, né? Com a decepção com a política crescendo. Né? Uma implicação prática disso é que o voto dos setores médios cresceu de importância relativa em algumas cidades. São Paulo, por exemplo, é isso que, na nossa opinião, ocorreu. Né? Com uma 37% de abstenção, significa que o povão participou menos e que os setores médios participaram mais. A composição de classe precisa ficar clara. Né?
Do ponto de vista dos partidos políticos, a gente chamou atenção na nossa avaliação que, se somar os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCO e PCB, todos juntos, dá 10.433.000 votos. Ou seja, cerca de 10% das pessoas que votaram em candidaturas lançadas pelo núcleo duro da esquerda. Se a gente quiser ser mais benevolente e incluir alguns partidos que não são de esquerda, tem setores de esquerda dentro deles, mas eles, como um todo, não são de esquerda. Porém, se opõem ao Bolsonaro, como é o caso do PSB, do PDT, da Rede, do Partido Verde, etc., esses partidos todos somados tiveram 13 milhões de votos. Então, se você soma a esquerda com o centro, dá 23 milhões de votos, 23%. O que quer dizer, fazendo a conta oposta, que 77 milhões de eleitores, 77% dos votos válidos, optaram por candidaturas patrocinadas por partidos que estão à direita do centro. Se a gente não quiser fazer auto-engano, nós temos que começar a análise política por aí. Uma massiva abstenção, 45 milhões de pessoas, e dos que votaram, 77% votaram em candidaturas lançadas por partidos que estão à direita, né? O bolsonarismo, como é que se saiu, né, nesse quadro? É uma resposta que está todo mundo dizendo que o bolsonarismo saiu derrotado, saiu. A gente propõe uma resposta mais cautelosa, né? Primeiro porque tem candidaturas vinculadas ao Bolsonaro e defensores do Bolsonaro em vários partidos políticos. E o próprio Bolsonaro não teve uma tática clara nessas eleições. Por outro lado, muitos prefeitos e vereadores eleitos não fizeram campanha explicitando serem bolsonaristas, mas apoiam e estão sintonizados ideologicamente com a extrema-direita. Então, não é tão claro assim o tamanho da derrota, mas é verdade que nas médias e nas grandes cidades, as pesquisas de opinião e os resultados eleitorais indicam que as candidaturas explicitamente vinculadas ao bolsonarismo não tiveram bom resultado. Infelizmente, na maioria das cidades, as candidaturas de esquerda, ao invés de aproveitarem o ambiente para irem para cima do Bolsonaro, ao invés de aproveitarem o ambiente para nacionalizar a disputa, decidiram localizar, municipalizar a disputa, o que foi um equívoco político e um equívoco eleitoral. Porque se o Bolsonaro estava com essa enorme rejeição, fazia bem eleitoralmente, além de ser o correto politicamente, desgastar o Bolsonaro. A gente tem insistido que o segundo turno é um momento para corrigir isso. As nossas candidaturas no segundo turno não tem que fingir que não existe um governo que destrói o país, que destrói os empregos, que destrói as liberdades, que destrói o desenvolvimento e que contribui para a morte que está voltando com toda a intensidade por conta do Covid-19. Mas seja como for, tá certo? Dentro da direita, daqueles 77%, quem se saiu melhor, não tem dúvida, são os partidos da direita tradicional. MDB, DEM, PSDB, PSD, PP e similares. Agora, quem se saiu bem mesmo foi o DEM, o PP e o PSD. Ou seja, falando claro, a turma que veio da arena, a turma da antiga direita da ditadura militar. Por isso, todos os cálculos que o pessoal faz do vamos derrotar o bolsonarismo, precisa ver quem está do outro lado, porque a depender de quem esteja do outro lado, é auto-engano o que está em jogo, né? Vale lembrar, a gente insiste isso muito no documento, que a relação entre 2020 e a próxima eleição presidencial não é direta nem automática. E, além do mais, o resultado do segundo turno pode mudar um pouco isso. Mas se a eleição tivesse se encerrado no dia 15 de novembro, quem se destacou nela foram os partidos de direita, né? E quanto à esquerda, os números dizem o quê no que diz respeito à esquerda, né? Primeiro, aquele número geral, 10% dos votos válidos, né? As candidaturas lançadas pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB, especialmente esses três partidos, que são o núcleo duro da esquerda, tiveram 10.433.000 votos. A imensa maioria desses votos, praticamente 7 milhões desses 10 milhões e meio, foram dadas no PT. 66% dos votos de esquerda foram dados ao PT.
o PSOL teve 21% e o PCdoB teve 11%. Os demais tiveram cerca de 3%. Quando você vai para as prefeituras, a mesma coisa. O PT elegeu no primeiro turno 175 prefeituras. O PCdoB 45 e o PSOL 4. Quando você olha as disputas de segundo turno, repete, o PT está encabeçando 15 disputas, o PCdoB 1 e o PSOL 2, Belém e São Paulo. Evidente que se o Edmilson foi eleito em Belém, e a gente quer que ele seja eleito, e se o Boulos foi eleito em São Paulo, a gente quer que ele seja eleito, é óbvio que a correlação de forças real dentro da esquerda no que diz respeito às prefeituras se altera completamente. Apesar de eleger poucas prefeituras, no caso 6, o PSOL vai governar a maior cidade do país, nesta hipótese, né? Que nós estamos trabalhando por ela. Quanto ao número de vereadores, a mesma coisa. O PT elegeu 2.609, o PCdoB elegeu 678 e o PSOL elegeu 88. É importante deixar claro isso, porque, esquecendo do resultado do segundo turno, essas conversas de que o PT foi massacrado na eleição, os números indicam outra coisa, né? Cabe fazer isso que o Olavo já começou a fazer aqui, que é uma avaliação qualitativa de quem foi eleito, né? Quantas mulheres, quantos negros e negras, quantos indígenas, quanto LGBTI+, quantos são trabalhadores que estavam no processo de produção e de que categorias, quantos são reeleitos, gente que já está aí no legislativo há vários mandatos, precisa fazer essa avaliação. Mas, num primeiro olhar, também é bom dizer que a maioria das candidaturas jovens, negros e negras do país está no PT. O primeiro olhar é esse, vamos confirmar, mas essa é a nossa primeira impressão, né? Seja como for, né, portanto, essa avaliação que setores da direita fazem, como o ex-ministro Sérgio Moro, setores majoritários da grande mídia e também analistas de esquerda que falam que a eleição municipal marca a ascensão de uma esquerda alternativa ao PT, na nossa opinião, isso não encontra respaldo nos números do primeiro turno. Mas atenção, o PT enfrenta mesmo graves problemas. Mas o fato da gente reconhecer que o PT enfrenta graves problemas não deve desviar a atenção da gente para um problema muito maior, que é a redução do número de votos dados para a esquerda em geral. Em 2012, pessoal, o PT, o PSOL e o PCdoB tiveram 21.688.000 votos. Em 2016, 10.883.000 votos. E em 2020, 10.392.000 votos. Portanto, quem comemora, né? Quem na esquerda comemora, o PT está perdendo sua posição, precisa entender o que está acontecendo. Não está tendo transferência de votos do PT para outros partidos de esquerda que estão ultrapassando o PT, não. O enfraquecimento do PT é leva à redução do eleitorado de esquerda como um todo. É como se a pessoa que se decepciona e não quer mais repetir o voto no PT vai votar em outros partidos fora da esquerda, vai votar branco, vai votar nulo, vai se abster e minoritariamente vota em outros partidos da esquerda. Nesse sentido, nós colocamos no nosso documento que a afirmação feita pelo presidente nacional do PSOL, na edição de 17 de novembro do Correio Brasiliense, ele disse assim, abre aspas, sem dúvida, o PSOL cresceu muito e saiu credenciado para liderar um processo de renovação da esquerda no Brasil, né? Ela é totalmente inapropriada. Vamos lembrar que o PT é fundamental na campanha do Edmilson, na campanha do Boulos. Fazer esse tipo de afirmação é como dizer para a militância do PT, olha, nos ajudem a superar vocês. É inapropriado quem faz uma coisa dessas, né? É ruim para o esforço comum que nós estamos fazendo para eleger o Boulos e eleger o Edmilson. Mas mais importante que isso é que o critério utilizado pelo presidente do PSOL é o mesmo critério errado que alguns setores do PT adotam, o de acreditar que a renovação da esquerda vai ser resultado de movimentações eleitorais e não das lutas sociais e da reconquista ideológica e orgânica da classe trabalhadora. A verdade é que tem gente que critica o PT por ter se eleitoralizado,
mas quer repetir, pelo visto, a mesma trajetória sem se dar conta, né? O desempenho do PT, aí eu vou falar dos problemas, né? O PT conquistou menos prefeituras esse ano do que em 2016. Em 2016, nós conquistamos 276 prefeituras. Em 2020, 175. Essa queda ocorreu em todas as categorias de cidades, pequenas, médias e grandes. Agora, se no segundo turno a gente elege Recife, no segundo turno a gente elege Vitória, se no segundo turno a gente elege Contagem, Juiz de Fora e tantas outras cidades pelo país afora, o quadro muda. Porque mesmo elegendo menos prefeituras, a gente vai eleger um número de prefeituras grandes muito maior do que em 2016, né? Em relação aos mandatos de vereadores, a mesma coisa, né? Em 2016, a gente elegeu 2.808. Agora, nós elegemos 2.609. E aqui vale chamar a atenção para um fato que o nosso documento não cita, que dessa vez, esse número foi obtido sem coligações proporcionais. Esse é um elemento que a gente tem que ponderar, né, para fazer esse cálculo. Em 2016, houve coligações proporcionais. Em 2020, não. Portanto, esse número menor é resultado de um enfraquecimento, é resultado de não ter coligação, é resultado do quê, né? Isso é uma coisa a ser avaliada. Mas tivemos um crescimento no número de eleitores. Nós saímos de 6.843.000 para 6.971.000. Alguém pode dizer que é um crescimento vegetativo, porque o eleitorado como um todo cresceu, mas veja, esse crescimento se deu na contramão do comportamento prático do eleitorado, porque houve uma redução do número de votos válidos, houve uma redução no universo de eleitores de esquerda e ainda assim a gente deu uma crescida. Logo, se levar em conta isso, se levar em conta que a conjuntura de 2016 era muito pior do que a de 2020, tinha uma rejeição brutal, agressão. Dessa vez, todo mundo que fez campanha percebeu que o clima era outro, tá certo? É óbvio que a gente vai ter que debater por que nós não crescemos tanto quanto poderíamos. A nossa impressão preliminar é que a gente poderia ter crescido muito mais. E entre os motivos, na nossa opinião, está a tática de municipalização das campanhas. No país inteiro, muita gente municipalizou as campanhas, não nacionalizou, não aproveitou o clima anti-Bolsonaro. Em segundo lugar, a tática adotada pelos governadores e por muitos dos parlamentares federais e estaduais, que não foi no sentido de fortalecer o crescimento do PT, e a tática adotada em algumas cidades importantíssimas, como São Paulo, capital, e como Belo Horizonte. Essas duas cidades merecerão um balanço muito específico. A gente fala algumas coisas sobre isso no documento, eu não vou repetir aqui, peço a vocês que leiam. No caso dos governadores, é importante destacar isso, porque nós tivemos uma mega votação em 2018 no Nordeste. E o que aconteceu agora é extremamente preocupante, né? Especialmente o caso do Ceará, onde o governador Camilo fez campanha para a candidatura do PDT no primeiro turno. E aí isso tem que ser dito clara e explicitamente. O governador Camilo, eleito pelo PT, trabalhou para o Ferreira Gomes, trabalhou para colocar o candidato do PDT no segundo turno. O que este cidadão faz no nosso partido é uma questão que o nosso partido tem que debater. E, em segundo lugar, tem o caso da Bahia, em que se articulou uma tática desastrosa. E não é só em Salvador, mas é no conjunto do Estado, onde os partidos como o DEM e o PSD superaram o nosso desempenho. Então, são debates que têm que ser feitos quando terminar, evidentemente, o primeiro turno. Sobre São Paulo, nós vamos, como eu já disse, está no nosso documento, a nossa opinião, um tópico só. O que aconteceu confirmou que o nosso companheiro Haddad deveria ter sido candidato a prefeito. Como, aliás, o Freixo deveria ter sido candidato no Rio de Janeiro. Eu não gosto, em geral, do que a grande imprensa escreve, mas um colunista escreveu um texto curioso, um dia desses, dizendo que 2 pessoas foram derrotadas na eleição sem ter participado delas. O companheiro Fernando Haddad e o companheiro Marcelo Freixo, que abriram mão de ser candidatos e, nos 2 casos, São Paulo é óbvio, está comprovado agora, e no caso do Rio de Janeiro,
grandes chances, tá certo? Não está comprovado, mas grandes chances da gente estar no segundo turno das duas maiores cidades. Detalhe, se vocês olharem os votos válidos, o quadro hoje é parecido com o de 2012, em que o Fernando Haddad foi eleito prefeito. O quadro, o percentual de votos do Covas e o percentual de votos do Boulos, votos válidos no primeiro turno, o percentual de votos em 2012 são similares. Ou seja, o nosso companheiro Haddad e o nosso companheiro Marcelo Freixo, evidentemente, cometeram um erro que custou caro não apenas para eles. Tem toda uma questão relativa ao crescimento de mulheres, negros, LGBTI+, e jovens nas bancadas, que a gente chama a atenção e é importante avaliar com cuidado. Tem o tema do fundo público, que tem que ser avaliado também com muito cuidado. Foi a primeira eleição municipal com fundo público. Foi fundo público para nós, porque para os partidos de direita teve dinheiro a rodo, certo? Com contribuições privadas. Então, tem um problema macro a ser avaliado e tem um problema de como é que esses recursos foram distribuídos pelo país inteiro. O nosso partido tinha uma tática, que era lançar candidatura própria no maior número possível de cidades, não fazer aliança com bolsonaristas e ultraliberais e fazer uma campanha nacionalizada. Como a gente falou muitas vezes aqui no Antivírus, não foi isso que aconteceu, né? Nós lançamos candidaturas próprias no maior número de cidades, com raríssimas exceções, fizemos alianças com partidos bolsonaristas e ultraliberais em vários locais, como é o caso emblemático de Belfort Roxo, onde o André Siciliano, que, aliás, declarou apoio a um candidato de outro partido, prometeu que, em troca de eleger um bolsonarista, a gente pelo menos ia eleger 2 vereadores, nem isso foi entregue, tá certo? E nós não fizemos campanhas nacionalizadas na maior parte do país. E tem situações, além do mais, como a de João Pessoa e como a ausência de candidaturas petistas em Roraima, que vão ter que ser muito bem avaliadas. Assim como vai ter que ser muito bem avaliado o fato de que um senador e vários deputados federais saíram por aí apoiando candidaturas de outros partidos em cidades onde o PT tinha candidatura. Nós pedimos comissão disciplinar para essas pessoas, porque não é possível que um portador de um mandato do PT traia o PT e fique por isso mesmo. Sem falar da situação de Fortaleza, que já foi debatida aqui. Bom, eu paro por aqui, chamando a atenção de novo de vocês para a importância de ler o documento, na nossa opinião, né? Que é um documento que faz um balanço preliminar. Há questões que não foram abordadas, como, por exemplo, o tema da compra de votos, tá certo? Que é um tema importante. O número de candidaturas lançadas, dessa vez a gente lançou muito mais candidaturas do que em 2016, e o risco, como já foi dito no caso da Bahia, de um retorno de forças de direita aos governos estaduais por conta do nosso resultado. Mas eu já me estendi demais e paro por aqui esse resumo que me foi pedido fazer. Obrigada, Walter. Eu coloquei nos comentários aqui do Eu coloquei aqui nos comentários, gente, o link para esse texto que Walter comentou. Então, quem quiser quem quiser ler o texto, está aqui nos comentários da nossa transmissão aqui no Facebook, né? Então, a gente já cumpriu aqui quase a totalidade do que a gente se propôs para hoje. Então, para finalizar, eu queria só comentar aqui, fazer um breve informe sobre quais foram as deliberações, né, da direção nacional do PT sobre esse segundo turno. Né, logo após as eleições, na segunda-feira, o Diretório Nacional se reuniu. Na pauta da reunião tinha a questão da avaliação política sobre as eleições, posicionamentos para o segundo turno e informes da Secretaria de Assuntos Institucionais. Para resumir, o que aconteceu na reunião foi uma tentativa de balanço, né, que foi feito de forma muito superficial e, em geral, exaltou o volume total de votos recebidos pelo PT, como o Walter já falou, e exaltou também a quantidade de cidades de porte maior que a gente está no segundo turno, que também, como o Walter já falou, são 15, né? As questões negativas, como a diminuição no número de prefeituras, a imensa quantidade de vitórias da direita, essas questões foram mencionadas, mas não houve condições, nesse primeiro momento,
se fazer um debate, um balanço mais rigoroso. A gente espera, né, que após o segundo turno o PT faça um balanço consistente sobre o resultado das eleições. A questão mais concreta que foi posta no debate é sobre como definir os apoios, né, que posição o PT vai adotar de forma geral nesse segundo turno. O caso que gerou, né, maiores comoções é o do Rio de Janeiro, que vocês já sabem qual foi o resultado, o Olavo já relatou aqui para a gente. Mas a Executiva Nacional deliberou, né, um documento que definiu o que fazer no segundo turno. Então, eu queria só aqui informar, né, qual é o conteúdo desse documento, que, na nossa opinião, foi na linha correta, né? A linha foi, primeiro, trabalhar pela vitória da esquerda, né, do PT e da esquerda, nas cidades onde a gente está disputando o segundo turno, apoiar com firmeza os candidatos do campo democrático e popular nas cidades onde os partidos estão no segundo turno, que não são o PT, né? No caso, principalmente São Paulo, Porto Alegre e Belém. Um terceiro ponto, derrotar as candidaturas de Bolsonaro e dos seus aliados neoliberais e, de forma prática, definir o que caberia à direção nacional, definir sobre os apoios no segundo turno, naqueles casos em que o segundo turno só tem partidos fora do arco previsto naquela resolução de 7 de fevereiro, né, que definiu a tática geral do PT. Ou seja, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, onde há expresso veto na nossa resolução a aliança com o DEM, caberia à direção nacional definir. Como vocês já sabem, porque o Olavo a gente já antecipou aí o informe de Olavo sobre o Rio de Janeiro, na realidade, o que aconteceu foi um atropelo, né? A Comissão Executiva Municipal do Rio de Janeiro, no mesmo dia da reunião da Executiva Nacional, soltou uma nota declarando expressamente apoio a Eduardo Paes. Então, em resumo, é isso. O Rio de Janeiro é a situação mais complicada de que eu tenho notícia, né? Em relação ao segundo turno, que o PT declarou esse tipo de apoio, mas a gente vai seguir monitorando aí o que vai acontecer nos próximos dias, para na semana que vem, talvez, dar informes de como ficou essa resolução. Enfim, se a gente vai ter alguma outra deliberação e o que é que vai acontecer acerca dos segundos turnos, onde o PT não está, né? Que posições a gente vai estar adotando. Acho que era isso de informe sobre as deliberações. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se não, a gente encerra. Walter. Eu queria, porque eu tive a oportunidade de ouvir a companheira Dilma Rousseff, e aqui, sem citá-la, o que eu vou falar não é uma citação literal, mas eu queria desenvolver um rápido raciocínio. Quer dizer, o nosso inimigo central aqui no Brasil não é só o bolsonarismo, é o bolsonarismo e o ultraliberalismo. E as duas coisas são combinadas. Então, não dá para a gente criar um raciocínio que vá nos levar, no futuro, a, por exemplo, numa disputa presidencial hipotética, a achar que o Dória é mais legal que o Bolsonaro, ou coisa desse jeito. Não podemos entrar nesse tipo de argumento. Não podemos nos passar o pano no neoliberal, que não é claramente fascista, sem perceber que esse neoliberal, que não é claramente fascista, pavimentou o caminho para o fascismo, ajuda o fascismo, não briga com o fascismo, no que diz respeito aos interesses do povo trabalhador. Então, era só essa observação, porque eu vejo que em muitas cidades nós estamos pressionados, né? Eu conversei com alguns companheiros e companheiras no Nordeste do país, por exemplo, que estão pressionados por esse troço. Tem um bolsonarista, um canalha, um assassino. Então, em nome disso, aí começam os elogios, né? Eu cheguei a ouvir um elogio assim, não, de um lado tem um bolsonarista, o outro é um canalha, mas o vice dele é legal. Então, eu vou votar no cara porque o vice é legal. No fundo, o problema é o seguinte, o eleitorado popular é inteligente e ele não espera
que o nosso partido amarre o seu futuro, como fez, por exemplo, no Rio de Janeiro no passado, a posições de centro-direita, de direita extrema e neoliberal. É só esse o comentário que eu queria fazer. É isso. Então, obrigada, gente. Obrigada, Olavo e Patrick, por terem dado os informes. Valeu, boa noite. Até mais. Até semana que vem. Como é que é? Como é que é aí, Patrick? O Patrick está com Covid, viu, pessoal? Olha aí a prova de que o Covid pega jovem também. Exatamente. Foi em nome de uma boa causa. Eu estou bem isolado, me cuidando, bebendo muita água. Mas você não tem físico de atleta? Não tenho, nunca tive. Mas você se cuide, viu? Rapaz, força, Patrick, força! Depois que eu fui na Bolívia, eu comecei a achar que eu já tive Covid e não percebi. Não é possível. Não é possível. Gente, boa noite. Um abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.